Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é a missionária Thalita Rocha e estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra do Senhor para todos vocês. A palavra do Senhor para o meu e para o teu coração hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20, que diz assim: No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que o ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Meus queridos irmãos, a lição da figueira nos dias de hoje para as nossas vidas significa que, mesmo que não seja o tempo de dar frutos, nós devemos dar frutos para o reino de Deus. Lá no versículo 12 do mesmo capítulo de Marcos, capítulo 11, versículo 12 diz: No dia seguinte, depois que Jesus entra em Jerusalém, que tem aquela entrada triunfal, ele em cima de um jumentinho, as pessoas dizendo: Hosana, Hosana, aí vem o rei. No versículo 12 diz: No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas. Olha só, a figueira estava cheia de folhas. E foi até lá para ver se havia figos, porque ela estava cheia de flores, era uma figueira aparentemente muito bonita, tinha folhas que chamavam a atenção. E o que Jesus fez foi até lá para ver se tinha figos. Mas quando ele chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Olha só o detalhe. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. E o que essa lição da figueira traz para nossas vidas? Jesus viu a figueira de longe e viu lá, só tem folhas. Ele viu muitas folhas. E o que significa hoje? Nós cristãos, muitos cristãos na verdade, que se dizem ser cristãos, né? A gente consegue perceber que tem coisas maravilhosas. Ah, é um homem de Deus. Ah, ele tem o poder do Espírito Santo. Ah, ele tem isso. Ah, ele tem aquilo. Folhas. Só tem folhas. Como Jesus disse, ó, viu de longe uma figueira cheia de folhas. Só de longe a gente já vê um crente e já diz: ah, aquele ali é homem de Deus. Ah, aquela ali é mulher de Deus. Só folhas. E foi até lá para ver se havia figos. Aí quando a gente chega perto daquele crente, o que a gente faz? Ah, vamos ver se ele tem fruto mesmo. Vamos ver se ele dá fruto no reino de Deus. Chega perto, começa a conversar. Foi o que Jesus fez. Ó. Quando chegou perto, encontrou somente folhas. Somente folhas, só algo de aparência. Mas o que era mais importante, que era fruto, que ia dar alimento para o próprio Jesus Cristo naquela época, não era tempo de figos. E o que acontece? A figueira naquele momento simboliza nós muitas das vezes que só queremos dar fruto no tempo que é para dar fruto. Mas no tempo não fruto, a gente não dá fruto. E o que isso significa? Jesus busca pessoas que queiram frutificar no tempo e fora do tempo. Porque Jesus estava precisando de alimento naquele momento, naquele tempo. E imagine se Jesus estivesse necessitando daquele alimento naquele momento e o figo não tivesse. Jesus morreria. Ele era um ser humano como nós. Não, vamos dizer nós. Se naquele momento a gente estivesse precisando, necessitando daquele alimento, nós morreríamos. Por quê? Estávamos precisando de um alimento e porque não era tempo de dar frutos, o figo não tinha fruto e assim nós também não teríamos o alimento.
No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós, como cristãos, devemos todos os dias dar frutos para o reino de Deus. Porque a qualquer momento, a tempo e a fora de tempo, alguém pode precisar de um alimento vindo diretamente do céu. E imagine essa pessoa chegando perto de você, precisando de um alimento espiritual e você não tem fruto. Eu não tenho fruto. A pessoa vai sair sedenta, vai sair com fome e algo de ruim pode acontecer. E a lição da figueira é justamente essa. No versículo 20, a qual nós lemos, diz, no dia seguinte. Porque no versículo 14 diz que Jesus ordenou à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas, porque ele estava precisando de comida e não tinha comida naquele figo. E os seus discípulos ouviram isso. Então, no dia seguinte, que é o versículo 20, diz, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus, olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Versículo 22 diz, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. A lição da figueira para as nossas vidas hoje dá duas lições muito importantes. A primeira é, dê frutos, a tempo e a fora de tempo. E a segunda lição, tenha fé em Deus, que tudo que você diz vai acontecer. Foi o que Jesus disse no versículo 22. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Versículo 23 diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, olha o detalhe, creiam que já a receberam. Hoje muitas pessoas não recebem aquilo que pediram, pelo seguinte fato de que não creem que já receberam. Mas Jesus diz hoje para nós, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo lhes será dado. Versículo 25. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam. Esse é o detalhe para a gente receber a bênção. Esse é o detalhe para a gente receber a nossa vitória. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Vamos dar um exemplo para você entender. Vou lá, dar um exemplo para você entender muito bem o porquê que é necessário perdoar os que os ofenderam na oração. Imagine só, supondo que eu estou com raiva de alguém. Você acha que eu vou dar um presente para essa pessoa? Ou essa pessoa que está com raiva de mim vai dar um presente para mim? Não vai. Não vai. Da mesma forma, diz aqui, e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Imagine só, eu com raiva de alguém, e aí eu vou dizer, eu vou dar um presente para essa pessoa. Você acha que eu vou fazer isso? Não vou. O que eu vou fazer? Primeiro, pedir perdão à pessoa, tentar restabelecer uma comunicação maior com ela, uma amizade, e só assim eu vou poder dar um presente para ela. Da mesma forma é Deus conosco. Nós pecamos todos os dias, nós ofendemos a Deus todos os dias, querendo ou não, através do nosso pecado. Isso entristece a Deus. E o que acontece é, você acha que nós, entristecendo a Deus, Ele vai nos dar presente? Se eu e você, quando estamos com raiva de alguém, não damos presente para ninguém, não damos o que a pessoa pede, imagine Deus. Se nós ofendemos a Ele, você acha que Ele vai nos presentear com aquilo que damos? A primeira coisa que devemos fazer é o quê? Pedir perdão a Ele, que Ele vai nos perdoar, estabelecer uma nova comunhão e assim Ele vai nos dar aquilo que pedimos. É muito por isso também que as pessoas não recebem o que pedem. Pelo seguinte fato de que elas não pedem perdão a Deus, elas não pedem perdão àqueles que os ofenderam e querem receber algo de Deus, querem receber um presente de Deus. Mas você precisa pensar que se eu, quando estou com raiva de alguém, não vou dar um presente para ela, não vou dar algo para ela, da mesma forma é Deus. Ele nos dá a vida todos os dias porque Ele é misericordioso. Mas imagine,
se ele fosse literalmente como nós, que estamos com raiva de alguém e não damos presente de jeito nenhum. Mas quando pedimos perdão a Deus, o amor dele é tão grande com as nossas vidas, que ele vai lá, nos perdoa e nos entrega aquilo que pedimos. Mas tem ainda esse detalhe, temos que crer que já recebemos. E o versículo 26, que é o versículo chave, diz: se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Porque imagine só, eu chego para alguém que me ofendeu e digo: eu não te perdoo. Imagine se Deus fosse desse jeito com a gente. Coitado de nós. Mas a graça do Senhor, o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas nem por isso fique achando: Deus vai me perdoar, mas eu não vou perdoar ninguém não. Versículo 26 diz: se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Então, esta é a lição da figueira. Vou seguir tirar ainda mais outra lição através desse texto. Primeiro, dê frutos a tempo e a fora de tempo. Segundo, tenha fé e creia que aquilo que você pediu você já recebeu. E terceiro, perdoe aqueles que o ofenderam. Porque somente assim o Pai vai perdoar você e você vai receber tudo aquilo que você tanto almeja.